com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Vamos hoje de leitura da Bíblia. Hoje eu vou orar, porque eu ainda não orei ainda para fazer a leitura da Bíblia, então vamos lá. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, entramos na tua presença. Te pedimos, meu Pai, que o Senhor dê direção e sabedoria e entendimento da tua palavra. Que nós possamos entender cada palavra que o Senhor tem aqui na tua palavra, que a gente venha entender a história, o porquê e de cada coisa. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, vamos ler a Bíblia hoje, vamos estar lendo Josué, vamos continuar a história de Josué. E o hoje, no anterior, Josué ele foi enganado pelos teus inimigos, mas agora Josué vai fazer uma coisa que ficou na história. O sol parou. Então tá, vamos lá. Quando Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué tomara a Ai e a destruíra totalmente, pois este fizera a Ai ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e o que os amorreus de Gibeão tinha feito paz com o israelita, estava no meio deles. Então, esse inimigo aqui, ele viu que ele tinha destruído 3 cidades e que ele tinha feito paz com o pessoal ali de Gibeão, né? E o israelita, então, ele tinha se juntado com outras cidades. Temeu muito, pois Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e era ainda maior do que Ai. Então Josué ele se alinhou com o inimigo desse rei que queria lutar contra Josué, muito grande, muito forte. E era ainda maior do que o Ai, né? Que era uma cidade maior do que a que Josué tinha destruído. Todos os seus homens eram valorosos, pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou um mensageiro a Ruão, rei de Hebron, Pira, rei de Gemute, Fafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, para lhe dizer: subi a mim e ajuntai-me, fizemos a Gibeão, como porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então, o Adoni estava tentando fazer aliança com outros povos para ir contra Josué, porque ele temia, porque Josué tinha feito aliança com uma aqui bem forte. Então, ele estava tentando fazer isso para ir contra, né? Então, se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus. Rei de Jerusalém, rei de Hebron, rei de Jamute, e rei de Laquis, e rei de Eglon. Eles todos e os seus exércitos sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Então, o rei Adoni conseguiu aqui 5 alianças para ir contra Josué e Gibeão. Então, 5 povos, 5 reis contra 2, Josué e Gibeão. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial Egigal, dizendo-lhe: não resistireis de teus servos, não retireis de teus servos a tua mão, sobe apressadamente a nós e livra-nos, ajunta-nos, porque se ajuntaram contra nós os reis dos amorreus, que habitam na região montanhosa. Josué, pois, subiu de Gilgal, com toda a gente de guerra e todos os homens valorosos. Então, a estratégia dele era destruir Gibeão, depois Israel.
É assim, primeiro um, depois o outro. Só que daí não tinha telefone naquela época. Não sei como que ele mandou uma mensagem para Josué aqui, dizendo para Josué: vem, não desampare a gente, vem, se ajunte com a gente aqui porque eles estão vindo, né? Mas deve ter algum jeito de ter feito falar isso. Então se ajuntaram todos os reis dos amorreus que habitam na região montanhosa. Josué, pois, subiu de Gilgal com toda a gente de guerra e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: não o temas, porque os entreguei na tua mão. Nenhum deles te poderá resistir. E Josué deu de repente sobre eles, tendo marchado a noite toda subindo do Gilgal. Então, Josué, com os homens valorosos, ele marchou a noite inteira. Eles caminharam a noite inteira para o local do combate. E Deus ali no caminho, né, falou para Josué: não temas, não tenha medo. Eu te entreguei nas tuas mãos. E o Senhor os pôs em desordem diante de Israel, que o desbaratou com grande matança em Gibeão, e os perseguiu pelo caminho que soube a Bet-Hol, ferido até Azeca, Malaqueda, pois quando eles iam surgindo de diante de Israel, descida de Bet-Hol, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e eles morreram, e foram mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Meu Deus! Então você vê que Deus ali causou uma matança nos inimigos. Deus mandou uma saraiva de pedra, e as pedras mataram os inimigos, muito mais do que os homens mataram a espada. O número de homens que foram mortos, a pedra de saraiva que Deus tinha mandado, foi maior do que o número que eles mataram a espada. Pois quando eles iam fugindo de diante de Israel, a descida de Bet-Hol, o Senhor lançou sobre eles do céu grande pedra até Azeca, e eles morreram, e foram maiores o número né? Já li sobre isso. Morreram das pedras de saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença de Israel: Sol, detente. Deixa eu ver se foi Josué que teve essa ideia ou se foi Deus. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença de Israel: Sol, detém sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Ai de Jabulon. Foi Josué que falou. Você vê como que Deus ele dá autoridade para o homem ter a ousadia para mandar o sol parar, a lua parar, para eles ficarem num lugar, para a hora não passar, para eles conseguir vencer aquela guerra, porque aquela guerra já estava indo pôr do sol e eles ainda não tinham vencido totalmente. Então eles precisariam de mais tempo. Então Josué, perante o Senhor, falou isso, e Deus respondeu. Deus respondeu. Depois voltou Josué. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro de Chassar?
O sol, pois, se deteve no meio do céu e não apressou, pois, se quase o dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele. Atendendo o sol assim a voz de um homem. Até foi eu que fiquei até uau, né? Um homem falou e entendeu? Pelo o Senhor pelejar por Israel. Depois voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gigal. Josué pensou assim, cara, a gente não vai conseguir vencer essa guerra. A gente não vai porque a gente não tem suficiente. Talvez alguém do lado dele, só se o sol parar e a lua parar, daí a gente vence. O Josué falou assim, é isso mesmo. Sol, diante do Senhor, o Senhor, diante de ti. Sol, para. Lua, detenha. Ó, que autoridade, hein? Que fé, hein? Uau! É aquela história, né, que Jesus falou, né? Se você tiver fé de um grão de mostarda, você diz a esse monte, vai daqui para lá, vem daqui para cá, e ele vai. Josué usou essa fé aí do grão de mostarda. E assim, eles venceram. E esses 5 reis, a gente vai deixar para a próxima leitura da Bíblia, porque a gente vai continuar essa história. A história de Josué é muito legal. Ficamos por aqui, pessoal, e até a próxima leitura da Bíblia. Beijos e tchau!